Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 30 de outubro de 2023. São 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Tel Aviv, no momento que eu gravo esse vídeo. A discrepância de horário é porque acabou o horário de verão por ali, tá? Então agora também são 16 horas lá e eu estou gravando uma hora mais cedo aqui no Rio de Janeiro esse vídeo, né? Bom, vamos falar que as forças aqui de Israel avançaram mais aqui na faixa de Gaza, principalmente aqui na região de Al-Mugraka, que é justamente aqui no centro da faixa de Gaza, com aquela ideia de cortar a região aqui, né? Parece que avançaram bem mais por aqui. Essa área eles já tinham avançado ontem e também temos informações de avanço aqui no portão de Erez, né? Aqui nessa região houve uma fake news, mais uma fake news da imprensa dizendo que as forças do Hamas teriam emboscado os israelenses e matado vários deles e destruído tanques e não sei o que lá. Lógico, tudo fake news, evidentemente. A gente vai falar sobre isso também, né? Continuam os bombardeios aqui na faixa de Gaza também e também aqui em Israel, né? O Hamas continua também lançando os foguetes aqui em Israel. Aqui na Cisjordânia tiveram alguns conflitos, mas nada muito significativo. No norte de Israel, aqui com o sul do Líbano, novamente tivemos mais uma série de ataques bastante sérios aqui, mas muito aquém do que o Hezbollah prometeu, né? O Hezbollah falou em que iam invadir, coisa e tal, até aqui não fizeram nada, dada a invasão da faixa de Gaza por Israel. O Hamas, num truque de publicidade, divulgou um vídeo de 3 reféns pedindo para o Netanyahu negociar, não invadir a faixa de Gaza. Lembra dos reféns que foram levados pelo Hamas lá para a faixa de Gaza, né? É um absurdo usar os reféns dessa forma. E a gente teve a informação também que as tropas israelenses que estão aqui na faixa de Gaza conseguiram recuperar o corpo da Shani Louk. Lembra aquela jovem que estava no festival de música lá israelense e que foi aparentemente primeiro sequestrada, depois estuprada, depois morta pelo Hamas e no final apareceu numa caminhonete, coisa e tal. E aí depois o Hamas fez a fake news dizendo que ela estava no hospital lá na faixa de Gaza, que era evidentemente mentira. A gente falou isso no dia seguinte, eu falei aqui, não, isso é mentira, ela está morta, né? E de fato agora parece que eles recuperaram os restos mortais dela, os israelenses, né? É muito triste isso, mas pelo menos a família, a mãe dela vai ter um fechamento dessa história, né? Um fechamento triste, sem dúvida alguma. E, bom, a gente não tem como não falar do que aconteceu no Daguestão ontem, no aeroporto lá de Maharkala, que é a capital do Daguestão, uma coisa absurda. A gente já falou no vídeo de ontem que tinha multidões correndo ali no Daguestão procurando judeus em hotéis, judeus em casas de judeus, esse tipo de coisa. Já é um absurdo, indescritível isso, mas as imagens que aconteceram no aeroporto foram algo de outro mundo, né? E correram o mundo inteiro, ficou todo mundo sabendo disso daí, e isso vai ter consequências, tá? Eu já tô vendo até aqui no Brasil muita gente que defendia a Rússia começando a voltar atrás dessa história, porque tá ficando claro quem é que é o nazista nessa história, né? Nazista, o pessoal adora usar símbolos para dizer que a pessoa é nazista, a maior parte das vezes falsificado, colocado com Photoshop e coisa e tal. Meu amigo, nazista é quem pratica atos de racismo desse tipo. O pogrom, que inclusive surgiu na Rússia, né, no século passado, na verdade no século retrasado, e que serviu de inspiração para a perseguição de judeus lá na Alemanha também, foi o que a gente viu ali, foi um pogrom. É um absurdo completo. Vamos falar sobre esse caso do aeroporto lá do Daguestão e vamos falar também sobre o problema das universidades americanas e o esquerdismo e o terrorismo do Hamas. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bitcoin, Criptomoeda, Comunista Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, então vamos começar vendo a situação aqui na faixa de Gaza, que o mapa já tem mudanças aqui eles já estão marcando a região ocupada por Israel. A gente viu ontem que os tanques avançaram aqui pela faixa de areia e chegaram até uma casa aqui nessa região, então Israel já está dominando essa região costeira aqui. Aqui na entrada de Erez, né, o portão de Erez aqui também, as forças israelenses entraram, elas também entraram aqui nessa região, tá? Elas também vieram a partir aqui de Sderot e entraram aqui, mas não está marcado ainda nessa região, né? De qualquer forma, aqui eles encontraram mais resistência do pessoal do Hamas, não avançaram muita coisa aqui. Agora, o que ficou claro é que realmente a estratégia é aquela que o pessoal estava falando, mas indo devagar, né? Imaginava-se que Israel faria um grande ataque rápido aqui para cortar toda essa região e depois faria ataques muito violentos aqui em Gaza, e aparentemente Israel está indo devagar, mas a estratégia é basicamente a mesma, né? Repara que de ontem para hoje eles avançaram principalmente nessa região. Eles já haviam avançado alguma coisa aqui na região de Bureij, né, ou Al-Mugraka, já haviam avançado alguma coisa aqui ontem, mas muito pouca coisa. Hoje eles avançaram e já fecharam essa primeira via aqui de cruzamento. Então o pessoal que está em Gaza e pretende ainda fazer evacuação para o sul, só resta uma via, né? Tem essas duas grandes estradas aqui, essa daqui é rente à praia, essa outra aqui mais pelo interior, essa aqui no interior já está tomada pelos israelenses e muito provavelmente eles não vão deixar ninguém passar aqui. E o pessoal que pretende fazer evacuação aqui da região da cidade de Gaza deve fazer isso logo, porque pelo ritmo que eles estão avançando, é possível que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, os israelenses já tenham interrompido completamente a faixa de Gaza no meio aqui, né? E aí vai começar a operação mais séria aqui contra o Hamas na cidade de Gaza, é o que a gente vinha imaginando, né? Também tem algumas outras ações nesse lado de cá, mas aqui o mapa nem representa essas ações aqui, né? Bom, os ataques aéreos continuam acontecendo ali na faixa de Gaza, então ao longo da noite de ontem, né, do dia 29 para o dia 30, aqui mais ataques também aqui na faixa de Gaza, novamente buscando sempre as células do Hamas, buscando sempre os pontos de concentração de tropas, quartéis generais e coisa e tal. Não quer dizer que, infelizmente, algum civil não acabe sendo atingido nisso daí, mas é muito importante sempre destacar isso. Há uma enorme diferença entre os civis palestinos mortos como efeito colateral de Israel e os civis israelenses mortos no ataque do Hamas. O Hamas, ele visou os civis. Ele foi ali buscando matar pessoas civis que estavam quietas num canto, não tinha nenhum objetivo militar. Por que eles mataram o pessoal num show de música? Não tinha ninguém do exército ali, não tinha ninguém em nenhuma posição defensiva, nenhuma posição militar ali, eram só jovens num concerto de música, e eles saíram, inclusive muitos que apoiavam a Palestina, o concerto tinha um tom de apoio à Palestina, saíram matando indiscriminadamente. Isso é muito diferente do que está acontecendo agora. Israel pode eventualmente matar algum palestino nessa invasão? Pode acontecer. Infelizmente é uma área muito populosa, mas Israel visa o Hamas, visa os locais onde estão os Hamas ali na faixa de Gaza, os terroristas ali, né? Fazem todo o possível para evitar o dano civil. É uma coisa totalmente diferente. Genocídio é o que fez o Hamas. O que Israel está fazendo não, é a resposta proporcional para acabar com a agressão sofrida originalmente, né? Bom, aqui o exército israelense, as forças armadas israelenses mostraram algumas imagens do avanço deles ali na faixa de Gaza. Não dá para saber exatamente aonde estão aqui, né? Aqui é na praia, não dá para saber, né? Parece que sim. De qualquer forma, como a gente viu, são algumas imagens aqui dos avanços israelenses ali na faixa de Gaza, né? Aqui tem mais alguns vídeos mostrando o que eles estão fazendo ali na região. E aqui, esse vídeo aqui está circulando aí pela internet, mostrando um Merkava, né, que é um tanque israelense, na rua Salah al-Din, que é justamente ali no centro da faixa de Gaza, né? Olha lá, o pessoal vendo um tanque aqui, ó, o tanque aqui embaixo, sendo obrigado a desviar e voltar
nessa rua, né? E o pessoal fez justamente a geolocalização aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Fez a geolocalização aqui, identificou os elementos que tem no vídeo, tá vendo? E aí com o mapa eles conseguem medir exatamente onde foi isso daqui, justamente neste ponto aqui que o pessoal está falando, justamente o que indica que os israelenses já chegaram nessa rua central aqui da faixa de Gaza, aqui nessa região. Eu não vou saber aqui ler o árabe aqui, mas eu imagino que seja o nome de rua que eles estavam mencionando ali, Salah al-Din Street, né? Enfim, ou seja, os israelenses já estão avançando muito mais aqui, né? Ontem era um pequeno avanço aqui, agora o avanço está muito maior. Esse rapaz aqui, o Julian Hoske, ele é um especialista militar do Bild, uma revista alemã, né? E ele tem feito também acompanhamento lá na guerra da Ucrânia. O pessoal considera ele um pouco Rousseff lá na guerra da Ucrânia, mas ele tem algumas... Mas ele não é exagerado, não. Ele dá as informações de forma razoável, né? Enfim, aqui no norte, os israelenses teriam avançado até aqui, e principalmente teriam avançado mais aqui no meio, na região central aqui da faixa de Gaza, né? Bom, também mostra aqui que o exército israelense limpando túneis e matando terroristas que saíram de um túnel lá na parte norte da estrada de Gaza, justamente na passagem de Erez, né, na porta de Erez ali. A porta de Erez é essa região aqui, ó. Justamente que a gente falou, os israelenses entraram aqui, não avançaram muito, justamente porque já sofreram combate imediato do Hamas aqui e estão justamente limpando alguns túneis que tem por aqui nessa região, né? Agora, olha só como o The Telegraph, que é um jornal inglês, né, muito conhecido, falou sobre isso. Hamas faz emboscada para Israel nos túneis próximos da borda de Gaza, né, da fronteira de Gaza. Só que eu acho, a minha impressão que eu fiquei dessa notícia aqui é que o jornalista não sabe o que é uma emboscada, né? Porque o que ele fala aqui, ó, as forças de Israel mataram vários terroristas após ver eles saindo de um túnel próximo ali na faixa de Gaza. E quando ele descreve a coisa aqui, ó, as tropas israelenses lutaram com soldados, com terroristas do Hamas pela primeira vez desde a invasão da faixa de Gaza, e numa emboscada que é próxima da rede de túneis no norte de Gaza. Não, emboscada é uma armadilha que um exército prepara para o exército inimigo. Você faz de conta que uma área está segura, o exército vai entrando naquela área, tipicamente uma área que tenha limitação espacial, então você sabe que o inimigo vai ter que passar numa determinada estrada, um determinado ponto, e você aguarda ele ali, exatamente quando ele já tiver passado mais da metade da tropa do inimigo, você começa a atacar essa tropa, porque eles não vão estar esperando esse ataque, e você consegue matar muito do inimigo, né? Isso é uma emboscada. Tem diversos tipos, na verdade, de emboscadas, tem com isca, tem sem isca, enfim, tem um monte de... A com isca é assim, você prepara toda a sua tropa do lado esquerdo, vamos dizer, e coloca uma pessoa do lado direito. Aí quando for começar o ataque, essa pessoa do lado direito começa a atirar na tropa do inimigo. O inimigo vai achar que ele está sofrendo uma emboscada do lado direito, vai todo mundo virar para atingir a isca que está ali do lado direito, aí o pessoal vem do lado esquerdo com a tropa principal e destrói o inimigo completamente, né? Enquanto o inimigo nem está prestando atenção, nem sabe o que está acontecendo direito, né? Geralmente a isca morre, mas é muito efetivo esse tipo de emboscada, né? Enfim, tem uma série de tipos de emboscada. Eu imagino que o jornalista não sabe o que é. O que me parece que aconteceu aqui foi simplesmente um contato direto, uma batalha, né? E Israel saiu pela frente, saiu melhor, matou um monte de gente do Hamas. É o que está sendo descrito aqui, e é o que está... Ou seja, o cara usou o termo emboscada aqui, mas no texto do vídeo não dá a entender que teria sido isso, não. Acho que foi só um embate normal. O mais provável é isso, o jornalista não sabe o que é uma emboscada, né? Ou então tentou vender uma propaganda para o Hamas, não é impossível também de que eles teriam feito uma coisa boa, né? Bom, além desse avanço israelense ali na faixa de Gaza, é lógico, teve mais um monte de bombardeio em Israel, aqui próximo à faixa de Gaza, até em Jerusalém teve alerta de ataque de foguetes lá do Hamas,
infelizmente, né, Jerusalém, repara, até as áreas aqui dentro da Palestina, dentro da Cisjordânia, estão ainda com ameaça de foguete do Hamas, né? Realmente um absurdo isso daí. Bom, aqui é no norte de Israel, então nessa região aqui, o exército israelense bombardeando o sul do Líbano. Isso aqui também de ontem para hoje, foram feitos vários bombardeios desse tipo. Agora pela manhã também, da mesma forma, israelenses atingindo aqui em várias posições ali no sul do Líbano. Isso continua acontecendo ali, né? O combate entre o Israel e o Hezbollah lá no sul do Líbano, norte de Israel, sul do Líbano, por enquanto está estacionado. Ninguém tentou invadir o outro lado ainda, né? Tomara que seja isso, porque havia a ameaça do Hezbollah, o Hezbollah havia dito que se Israel entrasse na faixa de Gaza, iria fazer uma enorme operação no norte de Israel, ia sair invadindo tudo. Sempre disse para vocês que eu acho pouco provável isso acontecer, eles não têm essa capacidade toda, mas havia essa suspeita, né? E aparentemente não, eles realmente não têm essa capacidade. Se você até olhar o mapa aqui do norte de Israel, você vai ver que tem muita atividade, muito bombardeio de ambos os lados, mas a coisa está só aí, só nisso. Não teve tentativa de avanço de nenhum lado sobre o território do outro, né? Teve também alguma coisa aqui da Síria, tá? Essa região aqui é a Síria, vocês sabem, essa região aqui é a Síria governada pelo Bashar al-Assad e pela Rússia. Então é arriscado porque eles são aliados do Irã, podem fazer em tese também uma ação a partir daqui da Síria em direção a Israel. É exatamente por isso que Israel mantém a ocupação das colinas de Golã, porque é uma posição defensiva estratégica, né? Fica bem no alto isso daqui. Então é muito difícil para a Síria fazer um ataque em Israel aqui passando pelas colinas de Golã. O Israel mantém o controle exatamente para essa oportunidade, né? Do Líbano é o Hezbollah que vem atacando aqui, mas por enquanto não conseguiram nenhuma ação decisiva por aqui, né? Vamos torcer para continuar assim, porque como eu digo para vocês, o grande risco que existe dessa guerra é justamente ela desdobrar para outros países ali do Oriente Médio, entrar o Irã. A Síria é uma bagunça, a Síria é guerra civil para tudo quanto é lado, mas o Líbano e coisa e tal, enfim, vamos torcer para ficar só entre os grupos terroristas ali e o exército israelense. Nessa situação não tem como, o exército israelense vai ganhar isso com certeza, né? Também teve foguetes do Hezbollah aqui no norte de Israel, da mesma forma, né? Bom, de ontem para hoje entraram mais 47 caminhões de ajuda na faixa de Gaza, né? Impressionante a quantidade. Não deixa de ser por isso que esse pessoal adora recorrer ao terrorismo, né? Acaba que isso sensibiliza a esquerda no mundo todo, o pessoal manda muita ajuda, eles acabam ganhando um bom dinheiro. Infelizmente, a maior parte dessa ajuda acaba indo para o próprio Hamas e não para a população civil ali da faixa de Gaza, né? Enfim. O Hamas lançou um vídeo de propaganda mostrando 3 reféns reclamando com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque ele não concordou com o cessar-fogo que liberaria os reféns ali na faixa de Gaza. É óbvio que não liberaria os reféns na faixa de Gaza. A gente falou sobre isso. Evidente que eles iam fazer essa jogadinha. Na verdade, o que eles queriam, a proposta deles era liberar o refém, ter o cessar-fogo e Israel liberar 6.000 prisioneiros do Hamas que estão em prisões de Israel ao mesmo tempo. Isso é totalmente inaceitável, não haveria como fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, eu entendo a posição dos reféns, das famílias dos reféns, está todo mundo apavorado com isso. Eu tenho certeza que o exército israelense vai fazer de tudo para tentar liberar os reféns, para tentar encontrar os cativeiros e liberar os reféns, mas vai ser uma situação bastante complicada, infelizmente, né? E, finalmente, vocês lembram da Shani Louk, que apareceu logo no início dessa confusão toda. Ela estava naquela festa, naquele festival de rock ali perto, rock não, de música eletrônica, né? Ali perto da fronteira da faixa de Gaza. Foi um local que os terroristas do Hamas entraram, saíram matando pessoas indiscriminadamente. Isso sim é genocídio. Israel atacar a faixa de Gaza, atacar células do Hamas na faixa de Gaza e por imprecisão ou por algum problema atingir algum civil, isso não é genocídio. Genocídio é quando você ataca visando matar a pessoa daquela etnia, né? Foi o que o Hamas fez nesse negócio
nessa invasão inicial deles. Enfim, ela foi uma das primeiras vítimas identificadas, acabou ficando muito em evidência, porque apareceu o corpo dela na caminhonete. Infelizmente não dava para mostrar aqui a imagem, mas eu acho que todo mundo viu essa imagem do corpo dela na caminhonete. E aí depois, em determinado momento, o pessoal do Hamas falou que não, que ela estava viva num hospital lá em Gaza e não sei o que lá, estava se recuperando. E eu falei aqui no vídeo, depois que eles avisaram, isso, não está, dá para ver pela forma do corpo dela na caminhonete, a perna dela estava claramente quebrada e não estava com mancha vermelha. Quando você quebra a perna e você está vivo, no mínimo fica um inchaço enorme, uma mancha vermelha enorme ali onde você quebrou a perna, porque rompeu um monte de veia, de capilar ali no osso, né? Os nossos ossos têm um monte de veia dentro, coisa e tal, quando quebra, rompe aquilo, forma um roxo enorme. A perna dela estava quebrada e não estava roxa, o que significa que a perna dela quebrou quando ela já estava morta. Ou seja, não tinha chance, ela já estava morta naquele momento da caminhonete. Ali foi o Hamas fazendo maldade com a mãe dela, maldade com a família, de ficar dando falsa esperança de que a menina estava viva, né? Infelizmente, parece que encontraram apenas a cabeça dela, não encontraram o resto do corpo, ou seja, ela teria sido ainda decapitada depois disso tudo pelo pessoal do Hamas, né? Realmente eu não consigo entender quem ainda acha forças para defender o Hamas nessa situação. E mais do que isso, eu culpo essas pessoas que ainda ficam tentando achar desculpa para o Hamas pelo pogrom que está acontecendo no Daguestão. Porque é justamente esse pessoal tentando falar que não, que o palestino, tadinho, ele que está sofrendo, ele que está sendo atacado. Não, quem atacou foi o Hamas. O Hamas saiu, não tinha ninguém brigando com ninguém ali. O Hamas saiu da faixa de Gaza e matou um monte de civil inocente, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, e fica a gente defendendo esse pessoal. Resulta no pogrom lá do Daguestão, vamos falar disso daqui a pouquinho. Aqui o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre os avanços israelenses ali na faixa de Gaza. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que houve sim um embate entre a Qassam Brigade, que é a parte militar do Hamas, e também a Saraya al-Quds, que é o braço militar da Palestine Islamic Jihad, que é um outro grupo radical que tem ali também na faixa de Gaza, ali tanto na região do checkpoint de Erez, foi o que a gente falou ali, né? De qualquer forma, não tem nenhuma grande novidade em relação ao que eles estão colocando aqui. Eles têm também o mapa deles aqui indicando onde seriam os avanços israelenses aqui na região. Curiosamente, eles não colocam avanço ali na região central da faixa de Gaza, pelo menos não até nesse ponto, né? Bom, e vamos falar sobre o que eu acho que é o principal assunto do dia, que é o pogrom que aconteceu lá no Daguestão. O Daguestão é essa república russa aqui, ó. Ela fica nessa região, República do Daguestão. É essa região aqui, nas margens do Mar Cáspio, fica do lado da República Chechena. Vocês lembram, os chechenos tentaram até a independência da Rússia durante um tempo. A Rússia é uma federação que inclui repúblicas, inclui estados, inclui um monte de entidades federativas diferentes. Então, isso daqui é chamado República do Daguestão. E junto com a República Chechena é a parte muçulmana da Rússia, né? Então a religião principal aqui é o Islã e a cultura é um pouco diferente, mas em tese é tudo Rússia, né? E o que aconteceu aqui na República do Daguestão? Bom, Moscou, vocês sabem, estão fazendo uma grande campanha de desinformação mundial, querendo pintar o Hamas em luz favorável, dizendo que Israel está matando os palestinos e coisa e tal, está sendo cruel com os palestinos. Aqui no Brasil a gente vê muito disso. Isso é desinformação russa, tá? Não tem ilusão, não. Ah, tem gente amplificando isso daí porque tem essa opinião? É lógico que tem, mas não tenha dúvida, existe uma grande máquina de propaganda russa atrás desse tipo de desinformação. E o problema todo é o seguinte, essa desinformação, culpar Israel por bota um monte de imagem, de criancinha. Quer ver como é que funciona? Aqui, ó, eu tô aqui no Twitter, eu vou procurar aqui Daguestão. Daguestão, evidentemente, eu tô querendo saber sobre o pogrom que aconteceu lá, a perseguição para judeus, né? E de fato, vem várias imagens disso daqui, mas rapidamente começa a aparecer, você quer ver? Criança palestina chorando porque não tem água. Vem mais coisa absurda sobre o Daguestão, não sei o que lá. E aqui, menininha palestina dando água para a irmã.
e passando sede na faixa de Gaza. A maior parte dessas imagens não é nem da faixa de Gaza. Isso aqui é desinformação, é propaganda. E os russos fazem de tal forma que justamente é para tentar iludir o Ocidente, né? Dizer que não, tadinho dos palestinos e coisa e tal, Israel está massacrando os palestinos. Repara que quando você procura coisa do outro lado, eles botam um monte de imagem. Aí, ó, garoto palestino chorando porque tem a mãe. A maior parte dessas imagens é da Síria. São pessoas que morreram na Síria com a ajuda dos russos. Os russos mataram os pais desse menino aqui, junto com Bashar al-Assad, e aí o menino está chorando pela mãe dele, aí eles botam a imagem como se fosse da Palestina. O que acontece com esse negócio? Em todo mundo, muita gente cai nessa história. Aqui no Brasil tem gente caindo, ai, tadinho dos palestinos e não sei o que lá. É desinformação, é mentira, essas imagens não são reais, é propaganda. Só que a propaganda russa, por definição, acaba sendo muito mais efetiva dentro da Rússia. E aí, o que você imagina? Esse mesmo nível de desinformação que aqui no resto do mundo é uma leve desinformação, é uma leve recomendação, só cai nisso quem já é mesmo muito esquerdista e já acredita nessas coisas. Lá dentro da Rússia, imagina, é muito pior. As pessoas são muito mais expostas a essa desinformação, né? Porque não é só na rede social. Eles usam essa desinformação na televisão, nos jornais, em todo o aparato russo de mídia dentro da Rússia. E aí, dentro do Daguestão, particularmente, o pessoal está todo mundo com a ideia de que, ah não, o Daguestão é uma república de selvagens e coisa e tal. Não! Coitados deles, eles estão particularmente mais cheios de propaganda russa. O que está acontecendo aqui é isso, a propaganda russa, que pra gente aqui já é um negócio absurdo, lá é uma coisa incontrolável. E quando chega numa república islâmica, né, em muçulmanos, o pessoal fica ainda mais sensibilizado, porque é lógico, eles têm uma identificação muito maior com os palestinos, né? Então, no final das contas, é isso que causa, né? E a gente vai ver que, de certa forma, o governo russo, ele estava querendo esse resultado mesmo, né? Ele quer expor esse ódio a Israel, né? Aqui, a gente já mostrou esse vídeo ontem, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, uma multidão do pessoal do Daguestão que foi num hotel na região, porque acharam que tinha uma pessoa dentro do hotel, um hóspede, que era judeu, exigiam que tirasse o judeu de lá, não entregaram, não sei se não tinha nenhum judeu ou se o hotel se recusou a entregar, felizmente fez o correto, porque senão o cara ia ser linchado. Olha só, com esse monte de gente aqui na rua, por mais que tenha polícia, por mais que tenha tudo, até a polícia conseguir, o cara já foi morto. Morto por ser judeu. Só isso. Olha o efeito da propaganda russa nesse caso, né? Aqui, ó, isso aqui já é o pessoal procurando, fazendo grandes manifestações em frente ali ao aeroporto. No aeroporto a coisa foi muito pior. O que aconteceu ali? Havia informação, ninguém sabe se era verdadeira, se era falsa, de que chegou um avião de Tel Aviv para o Daguestão, né? Vocês sabem, Israel foi um dos últimos países a cortar voos comerciais com a Rússia. A maior parte da Europa já não tem voo comercial com a Rússia. Israel caiu naquele negócio de não, você é amigo dos russos porque o Putin pode me ajudar, levou uma facada nas costas do Putin, né? Enfim, então não se sabe se realmente existia esse voo, se não existia, mas o fato é que houve essa informação nos grupos lá do Daguestão. E aí o que o pessoal falava, né? E a informação é que teriam israelenses indo lá para a Rússia e coisa e tal, para o Daguestão. Eu não sei o que o Daguestão ia ter para que iriam os judeus lá para o Daguestão, né? É o que eu falo, né? O que existe de fato no mundo, se tem algum genocídio no mundo, se tem algum apartheid no mundo, é justamente dos países árabes contra judeus, não de Israel contra os árabes, né? Enfim, o pessoal se juntou lá na frente do aeroporto, lá da capital do Daguestão, né? Olha só a quantidade de gente. Isso aqui virou uma multidão descontrolada completamente, né? Aqui é a entrada do terminal de Maharkala, lá no Daguestão, né? É justamente essa Maharkala, aqui ó, a capital do Daguestão, e justamente querendo pegar os judeus que estavam chegando lá no Daguestão. Olha o absurdo que esse pessoal está fazendo, né? Aqui, ó, são crianças que foram entrevistadas na frente do aeroporto, crianças que foram lá com os pais,
E as crianças falando, não, eu vim aqui pelos judeus, eu vou matar eles com a faca. Crianças, olha só o que está acontecendo, olha o absurdo que é isso. E é o que eu falo, é a desinformação russa, que lá na Rússia é muito mais forte, né? Acaba trazendo muito mais revolta no povo ali do Daguestão, da Chechênia, eu imagino também. Aí o pessoal conseguiu entrar lá no aeroporto, a polícia tentou segurar, eles invadiram o aeroporto a todo custo, né, para tentar perseguir judeus. Isso é literalmente o pogrom. É o que acontecia antes na Rússia, no século retrasado, século XIX, acontecia esse tipo de coisa na Rússia. A perseguição a judeus na Alemanha foi um desdobramento desse negócio que já acontecia na Rússia antes, né? O pessoal querendo invadir lá, querendo chegar nas portas, nos aviões onde estavam supostamente os judeus chegando ali. Olha que absurdo isso, cara. Que lógica tem isso? É o que eu falo para vocês, eu não me preocupo com desinformação aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente tem uma rede social que, bem ou mal, ainda está livre. Tem um monte de gente falando aqui. Todo mundo tem opinião, uns falam de um lado, outros falam do outro. Ótimo, você vai chegar à conclusão sua aí, ouvindo todos os lados. Na Rússia, a situação é muito mais séria. Na Rússia, você tem todo um aparato estatal de desinformação que realmente acaba causando esse tipo de coisa. E não é de hoje, já é uma coisa cultural que eles têm lá, né? Aqui, mais gente tentando invadir aqui o voo, tentando entrar no finger lá do avião. Olha que absurdo isso, cara. Ah, isso aqui, olha só, é o pessoal que ia desembarcar. Esse pessoal aqui está pronto para desembarcar. O avião chegou, ia descer, né? Não sei se é esse voo de Israel ou se não é. E aí começa a vir o pessoal correndo aqui pela pista pela pista de pouso, aqui, olha lá, tá vendo o pessoal correndo ali atrás. Aí o comandante, olha lá, o pessoal correndo. Aí o pessoal falando, não, volta pro avião, entra de novo, vamos trancar o avião para o pessoal não chegar aqui. Tiveram que voltar para dentro do avião, fechar todo mundo lá dentro. Imagina o pavor disso, olha só, gente de idade, senhores, senhoras aqui, acabaram de chegar de uma viagem, tendo que fugir para dentro do avião, ficar trancado dentro por conta de maluco querendo matar judeu. Cara, é uma coisa absurda, né? E não parou por aí, não. A gestão do aeroporto lá em Maharkala propôs escolher 3 ativistas, 3 pessoas ali da multidão, para o pessoal entrar no avião e checar quem era judeu e quem não era judeu. Você consegue entender isso daqui? Iam pegar. A ideia da direção do aeroporto é que, para não entrar todo mundo no avião e sair linchando todo mundo, a gente pega 3 pessoas, aí vão entrar lá dentro e vão identificar quem é judeu, quem não é judeu no avião. E aí? Vai fazer o que depois disso? Vai matar os judeus, é isso? Vai levar para o campo de concentração? Cara, não dá para entender isso daqui. Realmente, como é que pode, na nossa era, esse tipo de coisa? Esse rapaz aqui, ó, pegaram ele achando que ele era judeu. Né, acharam que ele tinha pinta de judeu, aí pararam ele lá, e ele falando que ele é uzbek, coisa e tal. Aqui tem ele falando com a tradução, ó, o pessoal, não, eu sou do Uzbequistão, né? Mas eu não sei a linguagem uzbek porque eu nasci em Smolensk. Ou seja, ele está querendo dizer que a família dele é do Uzbequistão, mas ele nasceu em Smolensk, que é na Rússia, então ele não sabe falar uzbek, fala só russo, e o pessoal quer, não, vê o passaporte dele, não sei o que lá. Cara, imagina isso daqui. Para uma pessoa maluca falar, não, esse cara tá enganando, é judeu, fingindo e coisa e tal, e começar a matar o cara, pouco custa. Felizmente não teve isso. Parece que ele mostrou o passaporte, o pessoal viu que ele era mesmo uzbek, coisa e tal, e ele escapou. Mas, cara, para pensar nesse tipo de coisa. A pessoa ser agredida porque é judeu, porque ela não tem nada a ver com isso. De repente, até um judeu que apoia os palestinos, que não tem nada a ver com isso, tá lá no meio da confusão, meu amigo, vai apanhar. Que absurdo esse tipo de coisa. Como é que pode, depois da Segunda Grande Guerra, depois do nazismo derrotado, acontecer esse tipo de coisa? Olha só a multidão que estava no aeroporto no final lá, ó. Muita gente mesmo. E o pessoal prometendo vingança, não que nós vamos matar os judeus, eu não sei o que lá. Aqui, ó, mais uma imagem enorme da quantidade de gente lá no aeroporto do Daguestão. Assim, em determinado momento, eles acharam que a polícia estava escoltando os judeus para fora do aeroporto, aí começaram a quebrar os carros da polícia, para não deixar a polícia proteger os judeus ali, que eles queriam matar os judeus no aeroporto. Cara, é uma coisa tão surreal esse tipo de coisa que não dá para acreditar
que isso está acontecendo. Mas é o que eu falo para vocês. As pessoas têm essa ideia, às vezes, pensando assim, nossas pessoas aí pensam errado. Não, elas não pensam errado. Todo mundo pensa do mesmo jeito. A questão é que essas pessoas têm a informação errada. A informação que é passada para eles é só essa, que Israel está matando os palestinos, que tadinho do menininho, que a mãe morreu e coisa e tal. Não, isso aqui é da Síria, isso aqui foi o russo que matou a mãe do menino. Essa menininha que está sem água aqui também provavelmente é Síria, se não for de outro lugar do Oriente Médio. Tá vendo aqui? Ó? Esse é o poder da desinformação estatal, da desinformação abrangente num sentido só. Isso é o que dá o problema, né? Enfim, o pessoal ensandecido completamente. E ainda teve esse cara aqui que o pessoal tava brincando, né, que é o Hans Landa moderno agora, né? O Hans Landa, para quem não sabe, é um personagem fictício do filme Bastardos Inglórios. No começo do filme ele é conhecido como o caçador de judeus e coisa e tal, um cara nazista que fica caçando judeus, e aí no início da coisa ele descobre que tem judeus no porão da casa do rapaz lá, né, lá na Alemanha, e o Hans Landa aqui achando que tem judeu dentro da turbina do avião, né? Enfim, uma tristeza esse tipo de coisa, hein? Onde fomos parar, né? Não para aqui não, olha só isso daqui, ó. Isso daqui é um dos maiores Telegram que tem lá do Daguestão, né? Daguestão, dizendo aqui, ó, eu apelo aos nossos irmãos na Ingushétia, Chechênia, Kabardino-Balcária, tá querendo chamar um monte de gente ali do entorno, que é aquela região ali muçulmana, né? Amanhã nós vamos anunciar um encontro só de caucasianos lá em Mahar Kala, né? Que é lá na capital do Daguestão. Vamos tomar uma decisão sobre isso amanhã cedo. Nós precisamos do seu apoio. Esse vai ser o primeiro protesto apenas para caucasianos. Aqueles que foram detidos no aeroporto hoje precisam ser liberados amanhã. Nós já sabemos agora em quem e como isso vai chegar. E aí chama Ixalá e coisa e tal, e por favor, reposta isso aqui. Os caras estão querendo um encontro só de caucasianos ali na região, né? Imagina o que aconteceu na Alemanha. O pessoal, não, só os arianos aqui, a gente vai reunir a coisa e vamos acabar com essas raças inferiores que na visão desse pessoal, né? E como eu falo, existe mesmo esse complexo na Rússia, tá? Quem acha que isso não existe na Rússia, existe sim, tem muita gente lá que acha que o russo é o povo escolhido e não sei o que lá. Tem essas lorotas todas por lá também, né? Justamente por quê? Porque isso é muito cômodo para o ditador impor esse tipo de ideia no seu povo. E o povo tende a acreditar nesse troço, porque, né, eu sou o povo escolhido, legal, bacana eu ser escolhido, né? Que bom que eu fui escolhido e coisa e tal. O pessoal tende a cair nesse tipo de lorota. Olha o risco que isso está causando, né? O pessoal está dizendo aqui que o Kremlin ele autorizou esse ataque semita ali no norte do Cáucaso, né? Porque, segundo estão dizendo aqui, sem instruções de autoridades de Moscou, as autoridades locais não teriam permitido esse tipo de coisa, não teriam aceito esse tipo de coisa. Havia até uma justificativa que partiu do propagandista Kiselev, que foi a justificativa oficial, né? A Federação Russa é historicamente um país muçulmano. E para os muçulmanos, o antissemitismo é uma norma cultural, né? Não, isso é falso, não é verdade. Os muçulmanos sempre conviveram com judeus durante a história, durante muitos e muitos anos, sem problema nenhum. Em paralelo, um ataque antissemita começou na Chechênia, então no Daguestão e também agora em Naushik. Naushik é uma outra cidade ali perto, ou seja, todas aquelas regiões ali do norte do Cáucaso, né? Mas aí você pode pensar, por que a Rússia faria isso? Tá pegando mal pra caramba pra eles, né? Não, olha aqui, ó, o Kremlin entende isso como necessário. Os judeus estão se tornando reféns do Putin. E ele vai tentar trocar a segurança dos judeus que moram na Rússia, que tem muito judeu que mora na Rússia, no mercado internacional, como a União Soviética fez. Ou seja, o que eles querem é justamente usar os judeus russos agora, que estão todos apavorados nesse momento, evidentemente, deveriam estar mesmo, como moeda de troca com Israel. Israel já falou que a Rússia vai pagar pelo que fez lá com o Hamas. Está mais do que claro para todo mundo que o Hamas foi coisa da Rússia, e a Rússia está querendo agora chantagear Israel com os judeus da própria Rússia. Isso daqui foi um recado para Israel do Putin.
O Tendar traz essa informação aqui também, né? Você não consegue fazer um protesto na Rússia, levantar uma folha de papel em branco sem nada escrito, você é preso imediatamente. Agora, centenas de muçulmanos conseguem chegar no aeroporto sem nenhum esforço, sem arma, sem nada, entrar, brigar, causar o caos lá. Tá mais do que claro que houve envolvimento do governo nisso daí. E não vai acabar aqui, isso não vai parar por aqui. Isso é um movimento intencional dos russos de fazer naquela região, né? Por mais que isso seja um movimento intencional e que o Putin vai seguir com um plano de usar os judeus russos como moeda de troca com Israel, para o mundo exterior pegou muito mal esse tipo de coisa. Todo mundo viu isso, inclusive pessoas que eu acompanho, que são russetes reconhecidas, que sempre defenderam Putin. Não, Putin, o conservador religioso. Nunca entendi a lógica dessas pessoas. Até essas pessoas, eu vi muitas de ontem para hoje, começando a se afastar da Rússia. Não, nunca defendi a Rússia. Não, não tenho nada contra a Ucrânia, mas não sei o que lá. O pessoal já está começando a voltar atrás por conta desse episódio absurdo lá na Rússia. E vai piorar, porque o Putin não vai parar com isso. E agora também eles começaram a ideia de dizer que, na verdade, é a inteligência ucraniana que incitou o pogrom lá no Daguestão e coisa e tal. Lorota isso. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Mas, enfim, eles vão tentar jogar a culpa na Ucrânia, né? Lógico, porque para o resto do mundo caiu muito a máscara da Rússia. Como é que a Rússia diz que vai desnazificar a Ucrânia se ela está cometendo um pogrom dentro do próprio território dela, o povo dela, e com o apoio do governo? Como é que pode esse tipo de coisa? Estão tentando botar a culpa na Ucrânia. Não tem lógica isso, né? Não cai isso daqui. Outra coisa, isso daqui foi em Moscou. Você pode dizer que no Daguestão é maioria muçulmana e coisa e tal. Isso daqui é em Moscou, o pessoal cantando mate, mate os judeus. Por que isso? De novo, é o que eu estou falando, a máquina de propaganda, o que você vê de propaganda russa aqui fora é uma pequenininha fração do que você tem de propaganda russa lá dentro da Rússia. Lá é uma coisa infernal, com todos os meios de comunicação em uníssono falando a mesma propaganda. Ou seja, o pessoal acaba mesmo com esse problema desbalanceado desse jeito, né? O Tendar, que é um correspondente alemão, né, ele está falando aqui que é importante a gente lembrar a origem da palavra pogrom, né, que deriva etimologicamente da linguagem russa, e se tornou proeminente no Ocidente justamente no final do século XIX, devido a inúmeros ataques no Império Russo da época, né, na época não existia ainda a Rússia e a União Soviética, havia o Império Russo, contra judeus. E não se sinta surpreso quando tentarem restaurar esse imperialismo justamente através desse atributo. O antissemitismo não é um efeito colateral, ele está no coração do fascismo revisionista da Rússia, né? Enfim, aqui, ó, convidar o Hamas logo depois dos pogroms ali no sul de Israel sinceramente algo bastante preocupante, né? O pior pogrom desde o final da Segunda Grande Guerra certamente foi bem calculado, uma decisão bem calculada de Moscou, como a gente falou, para justamente manter Israel como refém, manter os judeus que estão na Rússia reféns do governo russo. Eles vão precisar da proteção do governo russo agora, e assim a Rússia pode negociar com Israel. Você não vai obedecer a gente, vai brigar com a Rússia? Beleza, a gente vai abandonar os judeus aqui, ó. Boa sorte com o pessoal do Daguestão lá. Depois também o pessoal quebrou várias lojas no aeroporto de Maharkala. Essa imagem aqui está errada, tá? Já me falaram que essa imagem não é de loja no aeroporto de Maharkala. É uma outra loja em algum outro lugar que teve também foi saqueada também de alguma forma, mas a informação procede, tá? A informação aqui diz que realmente aqui em Maharkala houve quebra-quebra de lojas também no aeroporto de lá, né? Ou seja, muito triste o que está acontecendo. Eu ia falar mais alguma coisa aqui sobre a questão dos movimentos Hamas e Hezbollah, que são abraçados pela esquerda global e coisa e tal. Tem essa filósofa americana de história do gênero, identidade de gênero e coisa e tal, toda essa coisa da esquerda moderna e coisa e tal, que ela fala abertamente que, olha só, não, o Hamas e o Hezbollah são movimentos sociais que são progressivos e são parte da esquerda global e coisa e tal, mas isso daqui pede uma reflexão um pouco mais profunda. Eu vou deixar para falar isso mais adiante em outra oportunidade, né?
Assim, e só para terminar, isso daqui são alunos do Daguestão, uma escola no Daguestão, aqui ó, Daguestão, e fazendo o gesto nazista. Não quer dizer que eles sejam nazistas por si só, tá? Isso daqui é uma coisa que eu sempre insisto, esses símbolos, suástica, não sei o que é lá, cara, isso é só símbolo. Símbolo, pessoas usam de brincadeira, isso aqui é colégio, pode ser as crianças brincando de fazer isso daí, né? Aluno faz merda mesmo, jovem faz merda mesmo. Pode ser só brincadeira do pessoal. Não se guiem por símbolos. Símbolos são muito fáceis de você imitar, de você entender errado e coisa e tal. O que você tem que prestar atenção é o que as pessoas fazem. E aí, meu amigo, no Daguestão, infelizmente, aquela turba que estava ali no aeroporto não tem outro nome para chamar. São nazistas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.